Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique para que o vídeo abra. O vídeo abrindo, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, toque o sininho, dê o link e, se possível, também deixe um comentário. Compartilhe também com seus amigos e com os irmãos em Cristo Jesus. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos à nossa aula de hoje. O batismo no Espírito Santo. Quero deixar alguns versículos para parâmetro da nossa aula de hoje. Lucas 24:49. O batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. João 1:33. E o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo. Mateus 3:11. Há uma diferença inconfundível entre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Atos 2:38 e 39. Uma promessa para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Atos 10:44 a 46. As línguas são os sinais físicos iniciais do batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 13, 8, 10. A manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo. Nosso textual está baseado em Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa era a promessa de Jesus, a qual Lucas está relatando no livro de Atos, que logo os discípulos seriam revestidos com o batismo do Espírito Santo. A verdade prática diz que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, irrefutáveis, porque salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa, mas veremos no decorrer desta aula. Texto de base da aula de hoje, Atos capítulo 1, versículo 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos
surpresos, dizendo uns aos outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, o relato bíblico aqui nos diz que naqueles dias do derramamento do Espírito Santo, da promessa qual Jesus havia prometido aos seus discípulos, aos seus seguidores, Jerusalém estava cheio de pessoas de todas as províncias e até mesmo não judeus, como egípcios, árabes, pessoas que haviam vindo para Jerusalém para a festa do Pentecoste, para a festa a qual o Senhor Jesus agora então sela os seus discípulos, derrama sobre ele o seu Espírito e todos começam a falar em língua, porque essa é a evidência do batismo no Espírito Santo, não inteiro o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, todos os cristãos que aceitam a Jesus e reconhecem, ele tem o Espírito Santo. O que não acontece às vezes, que veremos nesta aula, é a manifestação das línguas estranhas. Mas neste caso, eles não só tinham o Espírito Santo, como também teve a manifestação da língua estranha, pois foram cheios do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isso, e de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã, aonde algumas supostas igrejas que não são pentecostais dizem que o batismo do Espírito Santo foi para a época dos apóstolos, o qual a Bíblia refuta como mentira, pois o batismo do Espírito Santo não só foi para o dia dos apóstolos, como é para os nossos dias atuais e como será para o futuro, pois a promessa de Joel diz que ele seria derramado sobre todos, servos, livres, velhos, jovens. E tem mais uma coisa, o livro de Atos é o único livro na Bíblia que ele não encerra com um amém, ou seja, ele não acaba. O Ato dos Apóstolos pode ser hoje eu, Pastor Paulo, você. Nós podemos dar continuidade ao Ato dos Apóstolos, ou o Ato do Espírito Santo, como alguns costumam dizer. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo, e não por refinamento formal e intelectual, embora esse possa ter um importante papel desde que esteja sob o domínio do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é proclamada sobre o poder do Espírito, sua veracidade é confirmada. Assim, e o Espírito que confirma a palavra, não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento, ou seja, não é simplesmente pela sua teologia, pelo seu doutorado, pela sua ciência, pelo seu conhecimento, que a palavra é firmada. Isso muito ajuda, e oxalá que todos, pastores, pastoras, bispos, apóstolos, fossem instruídos e fossem doutores. Mas isso não serve para nada se não houver o ato e o enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Tudo isso fica maravilhosamente ótimo quando o Espírito Santo o impulsiona a falar através dele. Portanto, é preciso desejar essa experiência, comunicá-la e estimulá-la entre os alunos, né? Quando ministramos as aulas da escola bíblica. Uma vida sobre a virtude do Espírito Santo e a vontade de Deus para a eficácia do Evangelho. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal, exageradamente intelectualizada do comportamento cristão
atual em muitas pessoas. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O que significa o batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Ou seja, você pode ser salvo, você pode morar no céu, mesmo não sendo batizado no Espírito Santo, ou seja, mesmo não tendo as manifestações da língua, porque um é algo diferente do outro. Mas quando você é um cristão e recebe a manifestação da língua, o seu trabalho fica muito mais fácil na obra do Senhor, porque o Espírito Santo lhe impulsiona com mais determinação. O fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11. Marcos 1, versículo 8. Lucas 3, versículo 16. E João, capítulo 1, versículo 33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai. Lucas 24, 49. Era o que Jesus dizia aos seus discípulos e aos ouvintes. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1, 4, 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo, no versículo 2 de Atos, a qual lemos na nossa leitura oficial. Cheguemos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro e aos demais apóstolos, em Atos 11, 15 e 16. Isso reforça a ideia de que o cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos 4, 8 ao 31, Atos 7, 55, Atos 13, 52 e Efésios 5, versículo 18. Duas bênçãos distintas sobre o batismo no Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5, 8, como dissemos. Você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo, mesmo que não haja manifestações das línguas estranhas. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Romanos 8, 9. Então, se alguém não tiver o Espírito, esse não é de Cristo. E como todo cristão professa ter a Cristo, naturalmente ele tem o Espírito Santo. Pode não ter as manifestações da língua, grossária, falar em outras línguas. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas 10, 20, João 20, 22. Houve um momento que Jesus chegou e soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo, mas ainda não havia manifestações da língua estranha, pois essa manifestação se deu após a ascensão de Jesus ao céu e quando eles estavam reunidos no cenáculo, aonde quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Atos 8, 12
17, 9, 17, 19, 2 e 6. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Atos 9, 17, Atos 10, 44 e 48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Atos 2,18, em todos os lugares e em todas as épocas. Atos 2, 38, versículo 39. Então, a promessa do Espírito Santo é para todos. Se você não recebeu, pode receber agora enquanto vê esta aula, se assim permitir e quiser o Senhor. Mas o Espírito Santo, como estamos aprendendo aqui, você já tem ele na sua vida, mesmo que você nunca falou em línguas. Muitos têm dúvida quanto à natureza do batismo no Espírito. Há os que confundem com a salvação, ou seja, aqueles que acham que para ser salvo precisam ser batizados no Espírito Santo e falar em novas línguas. Não, queremos desmentir essa teoria. Para você ser salvo, você não precisa falar em línguas estranhas. Para você ser salvo, você precisa apenas aceitar o Senhor Jesus, ser fiel ao Senhor e você será salvo, independente de você falar em línguas estranhas ou não. As línguas estranhas, como estamos falando, é apenas uma manifestação do dom que Deus derrama sobre alguns e sobre outros não. Pode ficar tranquilo, se você nunca falou em língua estranha, você irá para o céu do mesmo jeito que aqueles que falam em línguas estranhas, desde que você seja fiel ao Senhor Jesus. Ao expormos este primeiro tópico, devemos explicar que o batismo no Espírito Santo não é salvação, como eu estou acabando de falar, pois ele diz respeito à experiência de poder para o serviço, ou seja, o Espírito Santo, o falar em língua, é um poder a mais que recebemos para executar o trabalho na obra do Senhor. Enquanto a salvação é uma experiência de regeneração e justificação do pecador, que acontece exatamente quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa os seus pecados e deixa. Todos os que foram regenerados, justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo, se assim o Senhor quiser. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor na vida cristã. Assim, atue em favor de que a sua classe não venha confundir batismo no Espírito Santo com salvação, pois são experiências distintas na vida do crente. Ou seja, essa orientação ela é especificamente a nós, professores da escola bíblica, nós que ministramos a escola bíblica. A nossa classe de alunos tem que estar ciente que salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Mas eu creio que, a partir deste momento, ninguém mais confunde batismo com o Espírito Santo e salvação, pois muito bem explicado e explícito está a nossa aula de hoje, pois pastor Ezequias muito nos facilitou com a sua escrita sobre
o fenômeno do batismo no Espírito Santo e a salvação. Tópico 2. O propósito do batismo no Espírito. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Veremos o propósito do batismo. Primeiro, finalidade, capacitação, ou seja, capacita, e uma necessidade real atual. São os pontos que destacamos sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Primeiro, finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Mateus 3:11 e Atos 15:8-9. O revestimento pleno do poder de Deus, pois todos foram cheios do Espírito Santo. A programação ou testemunho de Cristo, Atos 1:8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então essa é a finalidade do batismo no Espírito Santo. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo e imersão, ser batizado, significa ser mergulhado. As expressões como derramar sobre os irmãos e as irmãs ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5. Poder para testemunhar de Jesus. Atos 1:8. Profetizar. Atos 11:28. E, por último, realizar milagres. Romanos 15:19. Uma necessidade real e atual é o batismo no Espírito Santo para os nossos dias do século 21. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24:47-49. Atos 1:8. Como receber esse batismo? E o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que batiza. Mateus 3:16, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33, como já citamos. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais e de modos diferentes, mas é importantíssimo e necessário o arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência, ou seja, é necessário o arrependimento dos pecados. É necessário confessar os pecados e deixar o pecado, deixar o mundo, para que você receba o revestimento de poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Subsídio pedagógico. É corriqueiro muitos acharem que é a mesma coisa, mas nem atentarem para a complexidade dessas expressões de acordo com Lucas, Atos e Paulo em Efésios, que é cheios do Espírito Santo. Tem conotações distintas em Lucas e Atos. Nessas duas passagens, relatadas pelo mesmo ator que escreveu o livro de Lucas e depois escreveu o livro de Atos, há uma grande diferença que vamos desvendar agora.
pois ela revela uma capacitação para o serviço em Lucas. E em Paulo, Efésios, é questão de caráter, vida santa. Para fundamentarmos melhor essa resposta, devemos levar em conta a seguinte explicação do professor Gutierrez Siqueira, o qual disse que a terminologia cheio do Espírito Santo tem o significado nos escritos de Lucas e de Paulo. Os teólogos pentecostais respondem que não, pois ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã. Isso em Lucas. Enquanto que em ser cheio do Espírito Santo em Paulo está implicitamente ligado às questões de caráter e santidade. Longe de ser uma contradição, há um verdadeiro cumprimento, pois como servir sem o caráter cristão? Como manifestar os traços de Cristo e ainda permanecer inerte diante do serviço para o reino de Deus? O que deve ficar claro na mente dos leitores da Bíblia é que batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito em Lucas, mas não nas epístolas paulinas. Sem dúvida, o contexto ministerial de ambos determinou a ênfase diferenciada para complementar um ao outro, pois não tem como ser cheio do Espírito Santo sem ter um caráter cristão, sem ter uma vida realmente transformada por Jesus. Tópico 3. O recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes de Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Romanos 5:5, como já dissemos. Todo cristão que se converte, todo cristão que se entrega a Jesus, ele tem o Espírito Santo. Pode não ter a glossária, a manifestações de língua. Pois destacamos agora aqui, nesse último tópico, as outras línguas, as funções da língua e a atualidade das línguas. As outras línguas, glossária, são inteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Versículo 3 e 4 de Atos. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, o fruto do Espírito, é benignidade, paz, gozo, mansidão, tolerância. Não há como ter o fruto do Espírito, ter o Espírito Santo na vida e ser alguém que vive amargurado, que vive amaldiçoando, que vive falando palavrões, que vive pecando, que vive mentindo, roubando. Não. Quem tem o Espírito Santo, ele tem que ter a virtude do Espírito. E a declaração de fé das Assembleias de Deus declara exatamente isso. Pois sabemos que a Assembleia de Deus é a primeira igreja pentecostal no Brasil. Pois Daniel Berg Gumerving, nos Estados Unidos, recebeu o Espírito Santo e veio para Belém do Pará, aonde foram revestidos do poder do Espírito e anunciaram o batismo no Espírito Santo a toda a região de Belém, depois províncias, cidades e estados, chegando até nós em São Paulo. A primeira mulher no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo, Celina Albuquerque, num círculo de oração, em oração, junto com Daniel Berg e Gumerving. E de lá para cá,
O Espírito Santo tem nos impulsionado e nos tocado e nos enchido e nos capacitado. Por isso estamos aqui falando nesta oportunidade. Então, quando se é cheio do Espírito Santo, tem-se o fruto do Espírito e também as manifestações dos dons, de 1 Coríntios 14, 1, a qual traz-nos uma relação sobre os dons do Espírito Santo, a qual você pode conferir na sua Bíblia. Sua fonte é o próprio Espírito Santo, versículo 8 e 11. Em línguas, discípulos falavam das grandezas de Deus, versículo 11. Tudo isso em Atos 2, versículo 8, 11. E na casa de Cornélio, todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. A função das línguas. Nós vimos as outras línguas, agora veremos a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. 1 Coríntios 14, 13 e 23. Falar em língua é orar a Deus em espírito. É uma edificação pessoal. Não serve para meu irmão que está sentado ao lado. Eu edifico a mim mesmo. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Atos 2, 14 ao 17 e 19, 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio delas, e oramos em Espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 14, 16 e 17, tá? Então, você que acha que falar em língua vai edificar o seu irmão, não. Você edifica a si mesmo. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios 14, 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, Atos 10, 47. Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Atos 8, 18. O que edifica o seu irmão, a sua irmã, no culto é a profecia, é a revelação. E Paulo diz, e que haja intérprete, no caso das línguas. Ou não fale todo mundo ao mesmo tempo em línguas estranhas, se não houver quem interpreta, porque senão pode mais trazer confusão do que edificação. Porque quando o incrédulo entra na igreja, Paulo explica na carta aos Coríntios, ele não vai entender o que está acontecendo. Porque a línguas estranhas, como acabei de falar, é uma edificação própria a mim, pastor Paulo, a você que fala em língua. Os dons de revelações, visões, aí não. Aí esse é destinado a todos presentes. Porque Deus vai falar especificamente, mas a língua é algo pessoal. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras. Joel 2, 28, 32. Atos 2, 16, 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Ou seja, é uma promessa para todo mundo. É uma pena que muitos não querem, né? Muitos acham e pensam que ficou no passado para os apóstolos. Mas se você crer, você pode ser batizado agora mesmo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar, e ele se repete, Atos 10, 44, 47 a 19, 6, mas os outros 2, unção como de um vento veemente, impetuoso, 5, 2, e línguas repartidas como que de fogo, versículo 3, ocorreram só uma vez, e eles não se repetem nunca mais. Ou seja, aquele foi um momento, um reboliço
na descida do Espírito Santo. Agora, o dom que continua é apenas o falar em língua. Subsídio teológico. Falar em línguas é bom para você. Como eu disse, não para o irmão ou para a irmã que está sentado do seu lado no banco da igreja. Falar em língua é edificação para você. Dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, 8, 10, somente um atribui-se à força da edificação pessoal, que é exatamente o que fala língua estranha. Edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. E acrescentou Paulo: quero que todos vós falais línguas estranhas. 1 Coríntios 14, 5. E dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Paulo dizia. 1 Coríntios 14, 18. Certamente não há autoridade maior que Paulo nesse assunto. Ele não poderia ser chamado de teórico. Seus ensinos vieram de experiências pessoais na escola do Espírito, no deserto, quando ele se converteu ao Senhor. E o Espírito dirigiu em suas instruções aos coríntios. O termo grego, oikodon, empregado por Paulo, é traduzido como edificar ou edificação. Significa formar ou ser formado. A explicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Que belo! O homem que demonstra evidência de grande crescimento e desenvolvimento espiritual é o mesmo que testemunha: falo mais língua do que vós todos. Nesse ponto, há uma lição para todos nós. É isso que Paulo está dizendo e reafirmando. Conclusão. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, como viemos falando, e que nos capacita, ou a nós cristãos, para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito Santo é atual e é concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é falar em outras línguas. Ou seja, o que o pastor Ezequiel está afirmando aqui, que o dom do Espírito Santo está disponível, está ao seu dispor, e você pode recebê-lo agora mesmo, se você assim quiser. Basta que você se coloque na posição de homem e mulher de Deus. E o Senhor, se assim Ele quiser, irá selá-lo com o Espírito Santo. Só que uma coisa tem que ficar clara. Meu irmão, minha irmã, você que está orando há anos pelo batismo do Espírito Santo, não se preocupe se você não for batizado, tá? Você irá para o céu do mesmo jeito, você ouvirá o toque da trombeta, você fará parte do arrebatamento da igreja se Cristo voltar agora. Ou se você dormir em Cristo, você também ressuscitará para a vida eterna, falando ou não falando em línguas estranhas, sendo batizado no Espírito Santo ou não sendo batizado no Espírito Santo. É isso que tem que ficar claro, para que o seu coração não se atormente quanto a ser ou não ser batizado no Espírito Santo. Acalme seu coração, continue confiando no Senhor, continue orando ao Senhor e Ele fará o que for melhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu ministério, os seus projetos, os seus sonhos. É o meu pedido, é a minha oração, é a minha súplica pela sua vida que nos acompanha aqui no canal do YouTube. Eu aproveito a oportunidade para convidá-lo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva.
Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e irmãos em Cristo. Nos ajude se inscrevendo, tocando o sininho, deixando um comentário e dando um link, pois assim nos ajuda a divulgar a palavra de Deus.